Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, e o título da lição de hoje é Ele ressuscitou. E nós vamos estudar então um pouco mais sobre a ressurreição de Cristo. Bom, antes de nós começarmos, vamos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine através do Espírito Santo e que Ele esteja presente conosco nesse estudo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua graça que nos alcança, pela Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade de aprendermos mais sobre o sacrifício de Cristo e sobre a ressurreição dele, que é a nossa esperança, Pai. É nela que está fundamentada toda a nossa fé, porque se Cristo ressuscitou, Ele está hoje no céu intercedendo por nós e Ele vai voltar para nos buscar. E nós te louvamos por isso. Senhor, também te agradecemos porque o Senhor tem trazido essas mensagens a cada um de nós, tem nos ajudado a aprender cada vez mais e que o Senhor continue nos ajudando agora através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor abra a nossa mente e nos ensine. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Tudo isso nós fazemos pedindo também o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição da Escola Sabatina vai trazer o seguinte para nós. A vitória de Cristo sobre Satanás e seus poderes malignos foi assegurada na cruz e confirmada pelo túmulo vazio. E agora nós vamos ter uma citação do livro O Desejado de Todas as Nações, escrito por Ellen G. White, que diz o seguinte: Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou acreditar que o Salvador não viveria novamente. Reivindicava o corpo do Senhor e colocou sua guarda ao redor do túmulo, tentando manter Cristo como prisioneiro. Ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do mensageiro celestial. Quando viu Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria ao fim e que ele finalmente morreria. E aí, a lição vai continuar trazendo o seguinte para nós. Embora a humanidade de Cristo tenha morrido, sua divindade não morreu. Em sua divindade, Cristo possuía o poder de romper os grilhões da morte. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? E aí, agora nós temos alguns textos aqui para ler e uma pergunta. Leia Mateus capítulo 28, do verso 1 até o 6, João capítulo 10, do verso 17 até o 18 e Romanos capítulo 8, verso 11. Quem esteve diretamente envolvido na ressurreição de Jesus? Então vamos ler aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Primeiro texto, Mateus capítulo 28, do verso 1 até o 6. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse anjo, então, esteve presente no momento da ressurreição de Cristo. As duas mulheres aqui, Maria Madalena e a outra Maria, estavam lá e esse anjo falou com elas, e também os soldados que viram ali aquilo acontecer, a pedra ser removida, e eles ficaram como se estivessem mortos. Bom, vamos ver aqui agora João capítulo 10, do verso 17 até o 18. Está escrito assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai.
Então aqui o próprio Cristo está falando que ele entregava a sua vida e ele tinha a capacidade de reavê-la. Vejam só que interessante, hein? E agora Romanos capítulo 8, verso 11, que diz o seguinte para nós: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Aqui é uma referência ao Espírito Santo, e quando está falando daquele que tem o Espírito Santo, né, ou a quem o Espírito Santo pertence, está se referindo ao Pai, né, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, é como se estivesse falando aqui que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, não é? Porque o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Deus. Bom, vamos lá. Vamos para os comentários aqui da lição da Escola Sabatina. Durante seu ministério em Samaria, Pérea, Jesus declarou que ele próprio tinha poder de entregar a vida e reavê-la, como nós lemos ali em João capítulo 10, versos 17 e 18. Cristo disse a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida, ali em João capítulo 11, verso 25. Outras passagens falam de sua ressurreição como um ato divino, como por exemplo Atos capítulo 2, verso 24, Romanos capítulo 8, verso 11, Gálatas capítulo 1, verso 1, Hebreus capítulo 13, verso 20. Até mesmo um poderoso anjo do Senhor esteve envolvido nesse evento glorioso. Mateus capítulo 28, versos 1 e 2, que nós lemos, né, fala sobre isso. Então, é um quadro bem complexo, né, meu querido irmão, minha querida irmã? Muitos estiveram envolvidos ali, mas eu acho que uma coisa acaba não anulando a outra. Jesus disse que tinha autoridade para ressuscitar, ele, pelo seu próprio poder, ressuscitou. Mas, em outros textos da Bíblia, dá a entender que foi Deus que ressuscitou a Jesus. Bom, eu não sei explicar muito bem como aconteceu isso, não é? Acho que é algo que nós vamos ter que pedir lá para Jesus quando nós estivermos no céu, para ele explicar com detalhes aquilo que aconteceu. E agora, para continuar, a lição vai trazer o seguinte para nós. Entretanto, Mateus capítulo 28, versos 11 ao 15, revelou os esforços inúteis e tolos dos líderes em sua luta contra Jesus. A guarda romana contou aos líderes tudo o que havia acontecido, como está relatado ali em Mateus capítulo 28, verso 11. Nesse relato está implícita a ideia de que os guardas tinham visto a ressurreição. Caso contrário, o que suas palavras significariam? Um anjo desceu do céu, moveu a pedra, sentou-se sobre ela e os guardas desmaiaram? O que viram em seguida foi um túmulo vazio? Talvez, enquanto os romanos estavam inconscientes, o anjo teria levado o corpo de Jesus? Os discípulos o haveriam levado? Ou alguém o havia roubado? O que quer que tenha acontecido, o corpo de Jesus havia desaparecido. Todo esse relato já teria sido desconcertante para os líderes religiosos, mas o fato de haverem dado grande soma de dinheiro aos soldados, como está escrito em Mateus capítulo 28, verso 12, para manter esses homens quietos, sugere que tudo o que os soldados lhes disseram os tinha perturbado profundamente. E o que falaram, é claro, foi sobre a ressurreição de Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, aqueles soldados, eles viram o anjo descer, né, abrir o túmulo, eles ficaram impressionados e os líderes judeus não queriam que eles falassem isso para o povo. Portanto, eles subornaram aqueles homens e falaram que era para eles não dizerem o que havia realmente acontecido. Bom, a lição vai finalizar aqui trazendo o seguinte para nós.
Alguns zombam de que os primeiros a ver Cristo ressurreto fossem romanos. Por quê? Essa verdade simboliza o que estava por vir, a evangelização dos gentios? Bom, querido irmão, querida irmã, nunca tinha parado para pensar nisso, mas é interessante que os primeiros que tenham visto Jesus ressuscitar tenham sido gentios, tenham sido romanos, né? Eles não eram judeus, e talvez isso esteja ligado aí com essa ideia de espalhar a mensagem a todo mundo. Cristo morreu por todos e o Evangelho ele deve ser pregado a todas as pessoas. E todos precisam saber que Cristo ressuscitou e que Ele vai voltar. E a promessa do perdão dos pecados e da salvação é para todos nós. Portanto, que nós possamos anunciar isso às outras pessoas também, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.